Ao longo dos anos em que criei conteúdo para este canal, já assistia muita coisa das televisões portuguesas. Já assistia pessoas, inclusive, a chamarem fascistas a tudo o que está à direita do Partido Socialista, e diga-se de passagem, estar à direita do Partido Socialista nem sequer significa que se seja de direita. Já vi pessoas a defender a substituição populacional de uma forma clara, mas garanto-vos que nunca tinha visto uma defesa da substituição populacional tão clara como esta, e no dia de hoje Henrique Raposo brindou-nos com mais uma das pérolas do seu comentário político, em que ele basicamente despreza o povo português, está a pregoar o desaparecimento gradual do povo português e, segundo o próprio, cada vez mais rápido, porque não só ele diz que precisamos de mais imigrantes, como diz que Portugal no século XXI ou é brasileiro ou não é. E, portanto, vamos ouvir a defesa da substituição populacional, que, no meu entender, é literalmente uma forma de desprezo pelo próprio povo. O Henrique Raposo não gosta do seu próprio povo, e está tudo bem, mas se não gosta de Portugal nem dos portugueses, o próprio poderia pôr-se a andar. Vamos ouvir e fazer uns comentários. A esmagadora maioria das pessoas, quando critica o discurso do Chega contra os imigrantes, limita-se, a meu ver, a fazer uma espécie de declaração moral. É imoral, é xenofobia, é racismo. É verdade. Mas o que eu acho é que nós temos que demonstrar que esse discurso é, sobretudo, estúpido. Do ponto de vista mais simples da palavra. Não tem lógica. É uma negação da realidade. E é por causa, eu estava a pensar nisso há pouco, antes de entrar. Eu passei a minha juventude numa espécie de luta intelectual contra a esquerda, sobretudo a negação da realidade, que é muito forte à esquerda, ou era muito forte à esquerda. E essa negação da realidade, curiosamente, hoje em dia, passou para o outro lado, para a extrema-direita. E eu acho que vou passar o resto da minha maturidade a lutar contra a negação da realidade, que é fortíssima no Chega e na extrema-direita. Porque a questão não é... O Ventura começa a dizer, eles vêm para cá porque lá são muito pobres. E não me interessa para que eles vêm. O que eu sei é que nós precisamos de brasileiros como pão para a boca. Portugal, no século XXI, para pôr as coisas muito claras e até quase proféticas, Portugal no século XXI ou será brasileiro ou não será. E foi isto. Ainda temos mais 1 minuto e 20 declarações. Posso-vos garantir que este foi o pico de comentários desprezíveis. Portanto, este comentário foi o auge de algo que é dito e que é desprezível nas televisões portuguesas. Mas é isto. Eu nunca vi ninguém a defender de uma forma tão direta a substituição populacional. Já vi o Miguel Prata Roca dizer ao Miguel Morgado, Miguel Morgado, se calhar era melhor teres cuidado, e a direita chitadinha, como ele dizia, é melhor terem cuidado porque estes imigrantes que agora estão aqui, que vocês não gostam e tal, um dia destes vão ter a nacionalidade e vão votar, portanto se calhar eles depois votam contra vocês, tenham noção. E, portanto o Miguel Prata Roca já dar ali alguns indícios, nós verdadeiramente estamos a importar novo eleitorado porque em Portugal já ninguém quer saber de nós, porque afinal destruímos a maior parte dos países nos quais participámos e tivemos responsabilidades politicamente. Assim sendo, era boa ideia importar eleitores. O Henrique Raposo vai mais longe. Ele nem sequer fala de eleitorado. Ele diz, nós temos que ter mais imigrantes e Portugal tem que ser brasileiro. Portanto, é isto que ele diz. Eu não sei se o Henrique Raposo sabe, mas Portugal brasileiro deixa de ser Portugal. É verdade. E, portanto, não há Portugal sem os portugueses. E o Henrique Raposo diz, mas a extrema-direita tem literalmente uma negação da realidade. Não, a extrema-direita reconhece a realidade. As vossas opções políticas do centro político, que é onde Henrique Raposo se diz colocar, eu acho que isto é uma forma de extremismo, honestamente, que querer a erradicação do próprio povo não é propriamente a coisa mais moderada do mundo, portanto eu nem o coloco ao centro. Isto é um comentário da extrema-esquerda, perdoem-me a expressão, não há outra forma de o dizer, mas ninguém está a negar que vocês, com as vossas opções políticas, expulsaram os jovens do país. Ninguém está a negar que estamos a ter uma entrada massiva de imigrantes. Eu, aliás, utilizo dados para fundamentar o que digo. E eu utilizo, curiosamente, os mesmos dados que o Henrique Raposo para fundamentar o que digo. Não há negação da realidade nenhuma. O que há saem entre 60 a 70 mil jovens anualmente deste país. O que há temos mais de 1,5 milhões de imigrantes, provavelmente estaremos perto dos 2 milhões de imigrantes em Portugal e fora as pessoas que já lhes foi atribuída a nacionalidade. Em Lisboa, quase 50% dos bebés que nascem são filhos de mãe estrangeira e, portanto, está a haver uma substituição populacional demográfica em curso em Portugal e nos últimos 7 anos
cresceu a uma velocidade absolutamente arrasadora. E além de tudo isso, e questão mais importante, não há qualquer incentivo à natalidade em Portugal e as mulheres portuguesas têm 1,4 filhos em média. E portanto, quando se utiliza estes dados, e são tudo dados comprováveis e tudo dados das mesmas fontes que o Henrique Raposo vai utilizar de seguida, o que eu estou a dizer é: esta realidade não é a realidade que eu quero. Eu não estou a negar que, neste momento, vocês expulsaram os portugueses porque vos dava jeito manter salários semi-escravos, manter pessoas a viver às 10 e às 15 num T0 e que vocês querem literalmente o desaparecimento do povo português. Eu não estou a negar nada disso. O que eu estou a dizer é: eu recuso essa realidade. E eu recuso essa realidade propondo duas soluções. E são duas soluções perfeitamente execuíveis e há provas dentro da União Europeia de que são execuíveis. Solução número 1, deportar em massa estas pessoas. Várias, as mais variadas. Provavelmente, no meu entender, a maior parte da imigração terá que voltar a casa. A maior parte da imigração a nível europeu. Portanto, a nível português também, a maior parte da imigração terá que voltar a casa. Não me interessa se há muitos que estão legais, se há poucos que estão ilegais. O que é facto é que a subsistência do povo português vai depender de repatriamentos em massa. Esse é o primeiro passo e depois fechar as fronteiras sem qualquer tipo de dúvida, hesitação. E pode haver imigração em Portugal, não digo que não, mas tem que ser residual. Se colocar em causa a continuidade do povo português, não serve. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, incentivar as políticas de natalidade, não só permitindo que os pais portugueses tenham filhos e tenham mais filhos e aumentar a taxa de natalidade, que se pode sempre reverter, mas por outro lado e também tentar trazer os nossos jovens que estão lá fora e que já tiveram filhos e que, tenho a certeza absoluta, uma boa parte deles quereria voltar e ter cá a educação dos seus filhos e quiçá ter mais filhos. E portanto, é perfeitamente possível reverter. Temos muitas pessoas fora de Portugal que podem voltar. Imaginem, por exemplo, que sai 1.5, partindo do pressuposto que saem todos os estrangeiros, 1.5 e que se reverte a lei da nacionalidade, e eu também sou a favor de que isso se faça. A lei da nacionalidade tem que ser restrita e a atribuição de nacionalidade tem que ser uma exceção. Admito que se faça, sem dúvida nenhuma, mas a atribuição de nacionalidade é uma espécie de documento legal que garante a pertença à comunidade nacional, e a pertença à comunidade nacional não se faz por tuta e meia, e isso é uma exceção, não é algo recorrente, não é algo que se faça aos 50 mil, aos 60 mil por ano. Isso é uma estupidez, não há qualquer assimilação desse ponto de vista. Portanto, admito imigração em números residuais, admito também a atribuição de nacionalidade excepcionalmente, não é a regra, e além de tudo isso, admito que trazer os nossos jovens de volta, e os menos jovens também, diga-se de passagem, trazer essas pessoas de volta, criar medidas de incentivo à natalidade, se começarmos hoje, eu digo que daqui a 10, 20 anos a situação está resolvida. Do ponto de vista da questão da natalidade e da demografia, incentivos à natalidade, é perfeitamente possível subir a questão da natalidade com esses incentivos, e trazer os nossos de volta. E posso-vos garantir que a situação em 10, 20 anos fica resolvida. E eu prefiro 10, 20 anos mais difíceis do que o desaparecimento permanente de Portugal. Henrique Raposo escolhe o outro lado, escolhe o desaparecimento do seu próprio povo. É uma escolha que eu desprezo e que rejeito. E portanto eu não estou a negar a realidade, eu citei números para dizer o que digo e também digo que quero fazer da atual situação outra situação completamente diferente. Isso não é negar a realidade, é ser um bocadinho mais ambicioso e amar o meu país. Henrique Raposo, pelos vistos, despreza o seu país. É uma escolha. Vamos ouvir a segunda parte. Ou seja, Portugal, para ser uma sociedade remotamente funcional, precisa de imigrantes e, sobretudo, imigrantes brasileiros, que é a comunidade mais óbvia para acolhermos. Eu preparei um quadro da demografia portuguesa do ano passado e é muito claro. Tu tens o saldo natural horrível que temos, e podem ver, morreram mais pessoas do que nasceram, não é? Depois vais fechando a lente, bebés de mãe estrangeira já é quase um terço. Bebés de mãe brasileira é mais de 10%. E bebés de mãe estrangeira na Grande Lisboa, ou seja, margem sul e subúrbios norte de Lisboa, a Grande Lisboa e também no Algarve, já é quase metade. É metade. E, portanto, se tu pensar, vamos conceber um saldo natural sem bebés de mãe estrangeira, seria ainda pior do que aquilo que nós temos neste momento. Portanto, a questão não é se temos imigrantes demais, não.
Temos é de menos. Nós precisamos de mais imigrantes, precisamos de atraí-los, integrá-los, precisamos que os bebés... As condições, claro. Que essas pessoas tenham os seus filhos cá e que o decurso normal da vida vão ser portugueses. O Henrique Raposo, honestamente, não consigo dizê-lo de outra forma, mas uma pessoa que anuncia este fim para o seu país e que está satisfeito com ele, só pode ser uma figura desprezível, não há outra forma de o dizer. E, portanto, como vocês viram, o saldo natural continua péssimo e, portanto, se tivéssemos uma demografia única e exclusivamente portuguesa, não ficaria assim tão pior. Claro que a situação tem que ter soluções e claro que essas soluções têm que ser implementadas. Nós queremos um saldo natural pelo menos positivo ou que mantenha o povo português, sem dúvida nenhuma, não nego isso. Agora, a solução não é importar pessoas em massa. Quando se pagam salários miseráveis, a solução não é dizer, bom, já que os portugueses não aceitam esses salários miseráveis, vamos importar pessoas que aceitem esses salários miseráveis, que aceitem viver aos 10 e aos 15 dentro de uma casa e que aceitem receber 600 ou 700 euros na restauração, na apanha da fruta, etc. Até porque nós sabemos, segundo um exercício meramente descritivo daquilo que é a experiência nórdica, nós sabemos que, por exemplo, na apanha da fruta, acho que é na Holanda, se não me falha a memória, quando acabaram com uma parte desta pouca vergonha, houve vários serviços que foram automatizados. E, portanto, salários semi-escravos estão com toda a probabilidade a impedir a automação de determinados serviços que têm que ser e que continuam a ser e ninguém morreu na Holanda porque houve muitos serviços que foram automatizados e, portanto, é uma parvoíce isto tudo. O Henrique Raposo defende abertamente a substituição populacional, o que, no meu entender, o coloca na extrema-esquerda, porque uma pessoa que está satisfeita com o desaparecimento do seu próprio povo não é uma pessoa moderada, e metam isto em cabeça, isto não é discurso moderado. Colocar-me a mim, como radical, quando defendo repatriamentos em massa, que é literalmente a solução moderada para os problemas que as ideias do Henrique Raposo criaram, eu sou o moderado. Eu não sou o extremista, sendo que eu estou a dizer os meus amigos vão voltar de forma absolutamente civilizada em massa para a vossa casa. Quem é o extremista é o Henrique Raposo, que diz abertamente: há um povo e neste momento esse povo que se lixe, vamos mas é trazer brasileiros para tornar Portugal o Brasil. E, portanto, isto é que é radicalismo, isto é que é extremismo. Não sou eu sou o moderado. Eu quero devolver em massa pessoas de forma civilizada ao seu país. O Henrique Raposo quer o desaparecimento do povo português. Comparem estas duas visões e digam-me quem é o extremista. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.